Olá, sou Bianca, sou morena, cabelos compridos, pretos, estou usando uma blusa vermelha, um colar fino no pescoço, brincos redondos pequenos. Estou no ambiente sala de aula, sentada. Atrás de mim há algumas estantes com alguns livros e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, sobre a teoria de Vygotsky, né? Sobre os conteúdos estudados. Vygotsky ele é dos precursores, né? Que fala muito sobre a linguagem, o processo e a aquisição do conhecimento. Para Vygotsky, a linguagem ela desempenha um papel fundamental, né, no desenvolvimento cognitivo, social, cultural, né, de cada indivíduo, sendo esse um instrumento essencial para a construção da comunicação, né, através da linguagem, dessa comunicação, os indivíduos, né, se apropriam, né, dos conhecimentos, das ferramentas culturais, né, ferramentas essas que são essenciais para o seu desenvolvimento, sendo esse um instrumento primordial, né, para a comunicação e para a interação social. Ela não é apenas um meio de expressão, mas também uma ferramenta, né, para a organização do pensamento, né, em si, de cada indivíduo. A mediação, né, que ocorrem no meio das interações sociais, ou seja, das experiências vivenciadas, né, elas fazem com que os conhecimentos, né, com o tempo possa ser internalizado, né, por esses indivíduos. Vygotsky destaca que a internalização ele é um processo pelo qual a criança transforma essas interações sociais, essas experiências, né, vivenciadas, né, que inicialmente acontecem no meio externo, né, ou seja, no ambiente cultural, na família, né, ou seja, na sociedade, né, em conhecimentos internos, né, que é aqueles que eles vão internalizar aquela aprendizagem vivenciada, né. Por exemplo, quando uma criança aprende no primeiro momento a contar, né, eu posso dizer isso porque eu sou professora da educação infantil, né, e eu tenho uma aluninha que no primeiro momento a gente faz o uso da contagem com orientação. A gente começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, orientando, né, essa criança a realizar a contagem. Com o tempo, né, com o passar do tempo, né, esses conhecimentos eles vão passar a ser internalizados. A criança vai internalizar esses conhecimentos, porque ela vai passar a realizar essa contagem sozinha, né, mediante aquela explicação que já teve no começo. Ou seja, isso já faz parte, né, do seu raciocínio interno, né, sem precisar daquela ajuda constante, né. Outro exemplo que eu posso citar, eu trabalho também, eu sou professora da educação infantil e do ensino fundamental. No ensino fundamental eu trabalho com um estudante que faz uso de traqueostomia, né, e a sua linguagem é toda não verbal. Então a gente faz o uso da linguagem por meio de gestos, comunicação, expressão, né, que tudo é uma linguagem. E quando eu trabalho com ele a pintura, o desenho, eu ofereço, por exemplo, uma árvore e eu ofereço a cor verde para ele pintar essa árvore. Ou seja, ele começa a internalizar o conhecimento a partir daquele momento que eu mostro a cor verde e eu mostro, por exemplo, se eu estiver com uma blusa verde ou a minha garrafinha do lado for verde, eu faço essa associação. Verde o lápis, olha, mostro, porque ele ouve, entende e compreende muito bem, né, o que é falado, ele só não se comunica. Então eu mostro verde da garrafinha, do lápis, da árvore. Então ele passa a internalizar aquele conhecimento sobre as cores,
Quando eu dou um sol, por exemplo, vamos pintar um sol e mostro a cor amarela e ele olha em volta e vê um objeto, alguma coisa de cor amarela, ele aponta. Então, eu posso concluir que o meu estudante desenvolveu uma habilidade, reconhecer e identificar as cores, né? Então, esse processo é de internalização, né? Ele internalizou aquilo consigo. Assim, né? Essa internalização, essa experiência que a gente vivenciou, ela proporciona, né? Habilidades, desenvolve habilidades, né? No estudante que antes eram complexas, né? E com essa internalização, para ele passou-se a ser mais fácil, né? Ou seja, para construirmos, né, o conhecimento, necessitamos um dos outros. E é nessa interação que eu completo o outro me completa, né? Nós nos completamos, né? É como se as experiências vivenciadas, né, fosse um alicerce para o desenvolvimento cognitivo. Vygotsky, ele fala também sobre a ZDP, que a ZDP seria uma diferença, né, entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela faz e desenvolve com a ajuda do outro, né? Ou seja, esse meio, essa interação gera uma internalização, né? Nesse espaço, né, vivenciado, nessas experiências. Ou seja, com isso, né, proporciona novos conhecimentos.